lá, pessoal. Esse aqui é o Papo de Pé. Papo de Pé, para quem não conhece, começou em 2016. Era eu, Rodrigo Pieri, né? Rodrigo Falcão de São Paulo, Maurício Marques do Rio Grande do Sul e Thaís Coutinho da Bahia. A gente estava nas Olimpíadas, a gente discutia, debatia questões das Olimpíadas. 4 anos depois, eu resolvi retomar o Papo de Pé, muito inspirado pelo que a Soperg fez com as lives, e agora eu estou trabalhando diversas abordagens na psicologia do esporte. Muito inspirado por um livro que saiu recentemente, que é a Psicologia do Esporte e do Exercício, modelos teóricos de intervenção e técnicas, né? E aí, dentro desse capítulo, dentro desse livro, tem um capítulo que a Clarice escreveu, e o capítulo fala sobre a psicanálise na psicologia do esporte. Então, nós hoje vamos discutir um pouco sobre a psicanálise na psicologia do esporte. Clarice, existem 3 perguntas que eu faço no início, depois a gente deixa a galera ir perguntando, e no final eu fecho mais 2, tá? Lembrando o seguinte, o público que assiste o Papo de Pé, a gente tem de tudo. A gente tem tantos psicólogos, já mestrandos, doutorandos, ou doutores, ou pós-doc, mas a gente também tem tanto alunos quanto a galera que não é da psicologia e que é curiosa, que está querendo ver um pouco da psi e tal. Uhum. Então, para o público em geral. É apresentar a psicologia para o público em geral. Bom, Clarice, ela é doutora pela PUC, mestrado pela UFRJ, é professora da Veiga de Almeida, é supervisora de SPA e coordenadora do SPA, é membro fundadora da SOPES, que é a Associação de Psicologia do Esporte do Rio de Janeiro, e ex-vice-presidente da própria SOPES. Esse é o título acadêmico e profissional da Clarice. E a primeira pergunta que eu te faço, Clarice, é: quem é você? Que pergunta difícil, Rodrigo. Num sábado de quarentena, essa pergunta. É bom que ela pode ser respondida de várias formas. Consegue me ouvir? Para mim tá... Tá perfeito, tá perfeito. Tá, para mim aparece aquele círculozinho. Então, é isso mesmo, né? Eu acho, eu tenho meu percurso, assim, né? Na psicanálise, desde que eu entrei na faculdade, né? Eu acho que é interessante contar um pouco, assim, desse meu percurso, né? Que eu acho que diz um pouco de quem eu sou, né? Enfim. Então, assim, desde que eu entrei na faculdade, né? Eu fiz graduação na UFRJ. Desde que eu entrei na faculdade, eu já sabia um pouco que meu caminho era pela psicanálise, esse aquele saber não sabido, né? Uhum. Cheguei enfim, na época da graduação, a fazer estágio em diversos locais e a conhecer as outras abordagens também. Já fui ver, sei lá o que de Reich, fui ver, sei lá o que de Gestalt, né? E eu fui cada vez mais me encontrando, né, na psicanálise, né? Mas é uma coisa que eu sempre falo com os alunos, né? Vai conhecer, a faculdade te dá essa possibilidade de experimentação, né? Tanto das áreas de atuação do psicólogo, quanto das diferentes abordagens. A gente entra na psicologia um pouco sem saber direito o que é isso, né? Então, vai conhecer para você poder trilhar o seu caminho, né? Então, na faculdade, enfim, me localizei pela psicanálise, sou apaixonada pela psicanálise desde antes, né? Esse saber não sabido aí. E eu fiz estágio, né, na ONG do Rafael Zaremba, Vencer, né, que também caí meio de paraquedas, sem saber muito bem, né, a Renata Garcia falou: olha, tem um negócio aqui, né, vamos lá ver qual é? Eu falei: vamos lá ver qual é, a gente está fazendo nada, né, enfim. Bem estilo Renata Garcia, né? Exatamente. Né, assim, minha grande companheira de faculdade. Ela tá aí com a gente na live aí, grande Renata. Né? E a gente foi ver, a gente conheceu a ONG, né? E nós duas entramos, nós duas e mais algumas pessoas entraram, né? E aí eu fiquei na ONG durante 1 ano, né? Na psicologia do esporte, e aí eu saí. Eu saí para ir para psicologia hospitalar.
Então, eu entrei num estágio em psicologia hospitalar, fiquei lá por mais um tempo e depois eu entro na clínica em psicanálise, né, no SPA, fico durante 2 anos e meio, né, enfim, eu sempre muito atravessada pela psicanálise, assim, me achei na clínica, né, sou apaixonada pela clínica, e aí quando eu me formo, eu estava decidida, na verdade, que eu iria ir para psicologia hospitalar. Era uma decisão minha, assim, minha formação foi um pouco nesse sentido, eu fazia cursos em psicologia hospitalar e tal, é um campo que eu ainda gosto muito, me interessa bastante, mas, assim, por questões pessoais, questões da minha vida naquele momento, né, assim, meu pai falece no momento da minha formatura, né, 2 meses antes de eu me formar, meu pai falece e a gente fica um bom tempo nessa vivência hospitalar, né, que ele fica internado um tempo. Fala, bom, um hospital para mim nesse momento é impossível, não sustento uma prática, ficar lidando com lutos, né, e tudo, eu não consigo. Aí eu pensei comigo, bom, o que que eu gosto, para além para além da psicologia hospitalar e para além da clínica, né? Porque eu sempre tive assim uma ideia de que a clínica eu sou apaixonada, eu amo, mas eu sempre gostei muito dos trabalhos institucionais, né? Deixa De eu te você fazer tá, uma pergunta nessa fala, pegada. Você está falando da clínica, eu estou tentando ajeitar aqui a câmera porque, na verdade, eu ficava em cima, então desculpa pela mudança nela. nada. Você estava falando da clínica, pensando assim, pensando no público leigo, tá? Pensando que a gente está falando com pessoas de diversas áreas. O que seria a psicanálise? Caraca, difícil, assim, né? Eu acho que a gente pode voltar um pouco, Rodrigo, a gente vai ficar filosofando aqui, né? Mas, assim, eu acho que a gente pode voltar um pouco a essa pergunta, né? Que até surgiu no encontro passado da SOPERJ, né? No EPERJ, que a gente estava discutindo um pouco, o que que é clínica, né? Boa. Então, se clínica você estar em um consultório, né? Até em momentos agora de pandemia, né? Eu acho que esse significante retorna, melhor dizendo, essa palavra retorna, né? O que que é clínica? Será que uma psicanálise é possível, né? Sem esse dispositivo, digamos assim, né? Sem um consultório, essas paredes, o divã, a poltrona, né? Será que uma psicanálise é possível, né? Sem isso, né? Então, eu acho que isso é uma pergunta importante, eu acho que é uma pergunta que está sendo debatida, né? E que não tem muita resposta, talvez alguns indicativos, alguns direcionamentos, né? Mas eu acho que uma coisa que a gente chega é o seguinte: é, não é essa localização que define se vai ter uma análise ou não. Né? Você pode muito bem sentar na cadeira, se dizer analista e não ter uma análise ali, por Uhum. exemplo. Né? O que precisa para ter? Você precisa que a pessoa, né? A pessoa analista, né? Uhum, uhum. Ocupe esse lugar de analista que não é um lugar do sujeito, né? Aí a gente vai entrar um pouco na teoria, né? Mas que não é esse lugar assim, não é a Clarice que está atendendo ali, né? É um outro lugar que se ocupa, né? Que vai poder fazer uma análise operar ou não. Né? E também depende, como o Freud dizia, depende do caminhar dessa pessoa, né? O Uhum. Freud fala assim, né? Que as pessoas às vezes falam, mas quanto tempo vai demorar para me curar? Né? E aí ele responde, caminha. Você tem que caminhar. Eu não sei quanto tempo isso vai demorar para chegar, depende da sua caminhada. Né? E numa análise a gente anda para frente, anda para trás, anda para o lado, fica parado. Né? É um pouco isso mesmo. E o... Então, fala. Pode falar. Então, Agora eu já perdi o raciocínio. então eu vou aproveitar o seu então para fazer uma pergunta que você faz a provocação no seu capítulo. O que faz uma psicanalista no esporte? É. Então, Então, né? É uma pergunta que eu sempre vou me defrontei, né, na minha prática. Até quando eu entrei na Veiga, né, me perguntaram, mas peraí, você é psicanalista, trabalha no esporte? Mas e não é uma coisa totalmente cognitivista? Né? Como é que você consegue? Né? Uhum. E eu acho assim, né?
trabalhar com a psicanálise, né, em primeiro lugar, você ter uma certa leitura do mundo e uma leitura do sujeito, né? Então, assim, a escolha pela psicanálise é uma escolha de uma leitura, né? É assim que eu enxergo o mundo, é assim que eu leio o mundo, os fenômenos mundanos, né? E é assim que eu leio aquele sujeito, né? É dessa maneira, né? Cada abordagem vai ter uma dessas leituras, visões, né? E você vai escolher a sua abordagem de acordo com isso, né? Então, a psicanálise tem uma determinada lá leitura, né? De um mal-estar constituinte, né? Da ideia de que não é humanidade, de que sujeito é efeito da linguagem, por isso a primazia da fala, daí a importância da escuta, né? Para a psicanálise, né? Porque o sujeito é efeito, ele não é um dado a priori, né? Aí você pensando com a psicanálise lacaniana, né? Não é um dado a priori, não existe, né, um organismo pronto, um indivíduo, enfim. Então, eu acho que a entrada da psicanálise no esporte propicia justamente a emergência desse sujeito, né? Se você for pensar principalmente no esporte de alto rendimento, né, em que os atletas são forçados, entre aspas, porque não é uma forçagem, não é algo de fora, né, que vem. Eles entram nessa história, né? Há um desejo também, né? Há um desejo, exatamente. Há um desejo, há algo que se sustenta ou não também, né? Porque a gente vê vários que vão parando pelo caminho justamente porque não sustentam, né? Muitas vezes é a história dos pais, de um pai ou de uma mãe que não conseguiu sucesso no esporte e acaba projetando. A gente vê muito isso com adolescentes, né? Com jovens, a gente vê muito isso com muita frequência, né? E aí, então, assim, poder dar lugar, poder dar voz a esse sujeito, né? Então, não conceber esse atleta enquanto uma máquina, né? Que tem que render a qualquer custo, o cara tá cansado, o cara tá, desculpa o termo, né? Mas tá de saco cheio, às vezes, né? A mulher tá menstruada, tá com cólica, tem que treinar, dane-se, né? Tem que treinar, porque não rende, tem que render, né? E não pode sair, não pode fazer isso, não pode fazer aquilo, né? Uma vida de muitas privações, né? De muito esgotamento, uma vida muito solitária também, muitas vezes, né? Claro muitas viagens, às vezes, né? O que torna tudo muito solitário. Você fica longe da sua família, né? Momentos especiais, momentos que está todo mundo comemorando, né? Ano Novo, Natal. Às vezes você está lá fazendo preparação, né? Porque tem etapa. Então, assim, eu acho que é dar lugar a essa dimensão subjetiva. E isso só vai ser possível, né? Esse efeito de sujeito só vai ser possível se tiver alguém lá ofertando uma escuta para isso, né? Uma escuta que muitas vezes vem a calar, né? Às vezes o psicólogo, né, pode vir justamente a fazer coro a essa ideia, né, de que tem que render a qualquer custo, não importa, vamos lá, você consegue, né? Às vezes esse discurso assim motivacional que na verdade não... também, né? Resultadista o quê? Também. O psicólogo entrar no discurso resultadista, às vezes isso acontece também, né? Sim, de buscar o resultado. Sim, porque agora, o psicólogo também é pressionado para isso, né? Tem essa ideia, né, de que, não, bota o psicólogo para ajudar no rendimento, né? Vai ajudar no rendimento. Dar resultado, né? Exatamente, vai ajudar no rendimento, vai dar resultado se for possível, né? Isso é uma coisa que eu sempre falava com os atletas, assim, quem entra para jogar não sou eu. Quem entra para jogar é você. No livro que a gente estava falando, né, que é o que deu origem a esse capítulo que você publicou, tem o capítulo 7, que a Marisa Marcunas e o Maurício Marques, eles falam que muitas vezes no esporte, tanto os resultados positivos quanto os resultados negativos, o que se comenta são aspectos psicológicos. Mesmo nem tendo psicólogo, assim, não aguentou porque amarelou, afrouxou, ou então teve muita vontade, teve muito desejo, muita garra, né? Muita garra. No popular se vai muito para aspectos que acabam sendo um pouco mais frouxos, não tão si assim, né?
Mas agora me Sim. diz uma coisa, pensando no, já que eu estou falando do popular, quando a gente pensa em psicanálise, muitas vezes o que se vem na mente, e eu estou falando assim, público em geral, é o consultório, é o divã. Uhum. Até você fala isso numa passagem, que o Freud fala de ele sentar atrás do divã para não ter o contato. Como é que faz essa transição daquela ideia de psicanálise para uma ideia de psicanálise do esporte, no campo, nos treinos, nas quadras, no espaço onde é que aquilo ali, seja no projeto social ou no alto rendimento, ou onde for aquilo ali é praticado? Como é que se dá essa Tá, eu transição? acho que uma coisa que é importante ter em mente é que, assim, quando você é um profissional que seja psicanalista, né, entra para trabalhar, estamos falando do contexto esportivo, mas a gente pode ampliar, né, para trabalhar no jurídico, para trabalhar no hospital, né, o que você vai ter ali não é uma análise. Você não vai fazer um Uhum. tratamento desse atleta, né, não é uma análise. Né? É alguma coisa aí que talvez possa precipitar, possa propiciar que aquele atleta, aquele treinador, às vezes, vá buscar uma análise, Perfeito. né? Então, assim, não é uma análise. Então, assim, pensar nessa virada, né? Nesse dispositivo do sujeito que está em análise, ele vai no consultório, né? E ele está falando tete a tete com um analista, né? Tá falando nesse nível escópico, no nível do olhar, né? E aí o analista fala, bom, então vamos, convida, né? Porque é sempre um convite. Vamos deitar? Né? E o analista fica atrás, né? A ideia é que a gente possa um pouco tirar um pouco essa ideia do olhar e que o sujeito possa se escutar, porque fica a Uhum. voz, né? Uhum. E ele possa se escutar e possa ouvir o que ele está dizendo, então isso tem um efeito, né? E isso marca também a entrada desse sujeito em análise, propriamente dita. Então, como eu disse anteriormente, não basta você ir ao consultório do analista, né, e dizer, eu estou fazendo análise, né? Não, você pode estar fazendo qualquer coisa, mas não necessariamente uma análise, Mas como é que né? isso se dá no contexto esportivo? Então, isso não se dá, Ah, beleza. Beleza. entendeu? Porque essa virada marca o início, propriamente dito, de uma análise. Né? Uhum. Então, se no contexto esportivo a gente não tem essa ideia de um tratamento, né? Então, porque não é possível um tratamento, você está trabalhando com outras coisas ali, né? Você faz atleta com atleta, atleta com treinador, às vezes é uma reunião com a equipe, às vezes é uma reunião só com aquele atleta, se for esporte coletivo, enfim. Você está tratando de várias questões, né? É, então, assim, não é uma análise propriamente dita, no sentido assim, não é um tratamento, né? O que se entra com a psicanálise é com essa escuta, né? Essa aposta, essa oferta de que vai ser possível, a partir daí, algum trabalho, né? Que obviamente tem fins terapêuticos, né? Vai ter efeitos terapêuticos, melhor dizendo, né? Mas que não propriamente dito é uma análise, um tratamento. Então, se você percebe que esse atleta precisaria, ou esse treinador precisaria de um tratamento, aí você pega e encaminha, fala, olha, acho que era importante, você está levando essas questões, está levantando isso, né? Isso aqui está fora do meu alcance, acho que é importante você, enfim, iniciar um Perfeito. processo com alguém, com uma outra pessoa, né? Então, eu acho que isso que é importante, né? Você saber primeiro que não é uma análise, né? Mas o que não quer dizer que não seja possível alguma coisa, né? Que esse trabalho inicial não tenha algum efeito. Isso tem efeitos, né? Ô, Clarice, Efeito de retificação subjetiva, desculpa, efeito de já retificação vai. subjetiva, efeito de localizar esse sujeito, o que tem a ver, né? Isso que ele está dizendo, isso que ele está queixando, né? A gente ouve muitas coisas. Já tive atletas dizendo que não conseguia render porque tinha alguém na arquibancada olhando para ele. E Isso é sempre muito aquela, comum. né? Então, sempre que aquela pessoa estava ali na arquibancada olhando para ele, ele não conseguia render o que ele tinha para render, né? Já tive atletas que não conseguia render, por exemplo, ir tão bem nas competições, que essa é essa principal queixa, né? Porque vai muito bem no treinamento, chega na competição, não vai tão bem, né?
esses aspectos psicológicos Tal aí, do né? leão de treino, né? É, Cara, exatamente, né? E isso tem vários fatores. deixa eu falar uma coisa, que a gente está aqui nesse papo na verdade eu queria dar voz pro pessoal que está aí com a gente. E eu tô com Aham, várias perguntas para fazer, mas eu falei, não, vamos dar voz para a galera. Só dizer que tem tá. muita gente elogiando, Ricardo Carvalho elogiando, o pessoal do Tatame da Fé elogiando o seu trabalho. E Aham. aí o Kozak ele faz a seguinte frase, né? Ele traz a seguinte proposta, que a clínica do esporte, o esporte na clínica, para ele parece que a clínica é mais um espaço potencial de transformações, assim como a piscina, os campos e as quadras. Então, está falando de espaços de transformações e que, assim como os espaços esportivos são propícios para essas transformações, a clínica também seria. E aí eu vou Uhum. emendar, então, o que ele falou para entrar numa pergunta. Você está trazendo muito, e a gente está discutindo, a gente atuando no espaço. E quando um atleta nos procura, é psicologia do esporte, quando você está eu sei que você tem consultório, quando você está no seu consultório É. atendendo e um atleta te procura para falar questões do esporte. É psicologia do esporte? É psicanálise do esporte? Então, eu tenho minhas ressalvas, né? Eu tenho as minhas questões e as minhas ressalvas com essa ideia, né? O que eu, assim, eu não tenho uma resposta para te dar, né? O que eu tenho são talvez duas perspectivas, né? Uma é pensar o seguinte: quando vem um estudante falar no seu consultório sobre ele não está indo bem nas provas, ele não está indo bem na escola, etc. É uma psicologia escolar? Se vem uma pessoa acometida, por exemplo, com câncer ou alguma doença crônica, que ela vive muito tempo no hospital, etc. e tal, é uma psicologia hospitalar? Boa pergunta. Entende? Então, assim, Uhum. vale a mesma coisa, né? Uma pessoa, ex-presidiário, ou que está numa luta na justiça por alguma questão, num processo de adoção, é psicologia jurídica? Pois, boa pergunta. Boa pergunta. Entende? Então, assim, eu acho que a mesma questão vale para o esporte. Se vem um atleta, por mais que ele venha falar sobre as questões dele, né, do esporte, né, a gente pode, propriamente dito, falar que é uma psicologia clínica do esporte, né? Talvez, Rodrigo, aí eu vou entrar na outra perspectiva, né? É, Antes de Mentira que entrar a na gente já outra, conversou, Renata. A gente já conversou sobre isso. Não vai falar, não. Você recalcou. antes de entrar na outra perspectiva, deixa eu só trazer uma provocação. Esse está sendo o tema do meu doutorado. E a Renata Uhum. me provocou, no início do meu doutorado, a Renata me provocou de uma maneira que me levou para um caminho que é para onde está sendo trilhado. Que eu estou propondo, e aí até criei um termo que eu não achei existindo, então se já existiu, eu vou ter que desfazê-lo como criação, que é psicoterapia do esporte. Eu parto do Uhum. princípio que ou psicoterapia do esporte ou psicoterapia do atleta. Ainda está na construção, está um doutorado. E aí eu queria ouvir a sua segunda perspectiva. Então, a minha segunda perspectiva é a seguinte: aí eu acho que talvez essa terminologia, psicoterapia do esporte, psicoterapia do atleta, psicologia clínica do esporte, talvez seja possível se a gente for pensar em outras abordagens que tenham uma ideia mais focal, né? Então, assim, eu vou trabalhar o problema que ele tem no esporte e aí vai ser isso, isso e isso, né? Então tá, e talvez nessa Que, perspectiva seja possível, né? Se que é você o que for tem nos pensar com Estados Unidos, né? A própria isso, terapia focada nas emoções. A Aline veio aqui no Papo de Pé falar sobre isso, a Aline Volt. isso, né? A Emily Algo veio mais falar da psicologia positiva, é nesse sentido mais isso. direcionado. Isso, mais direcionado, né? Se você for pensar que na psicanálise só existe uma regra, né? Não existem técnicas. Então só existe uma regra, que é o que o sujeito fale livremente, aquilo que lhe vier à cabeça sem restrições, né? Ele pode até começar falando do esporte, né? Mas o que que isso diz sobre ele? Muito bom. Ele é só um atleta? Será que a gente pode conceber esse ser humano somente como um atleta?
Mas ele também é filho, ele talvez seja pai, ou é mulher, né? Tá às voltas com outras coisas. A gente tem esportes amadores também, né? Em que ele tá lá praticando esporte, quer melhorar o rendimento, mas trabalha, né? A gente tem esporte em projetos sociais, né? Em que os sujeitos, às vezes, de umas situações de muita vulnerabilidade social, muita vulnerabilidade psíquica, com famílias muito desestruturadas, né? E aí você fala, não? Muito bom. Isso não me interessa? O que me interessa é que você está ansioso, vamos supor. O sintoma, né? Exatamente. Né? Então, assim, o que interessa é que você está ansioso no momento da sua competição, né? Talvez não é importante a gente pensar por que ele está ansioso, né? O que aquilo diz sobre ele, né? E aí não dá para a gente pensar, né? Essa ideia que, por exemplo, o COSAC trabalha bastante, né? E que a gente tem discutido bastante esse ano e ano passado, que é sobre a saúde mental desse atleta. Eles são seres humanos. Né? Então, às vezes, essa questão da ansiedade possa ser porque ele não quer estar ali. E aí a gente vai ter que trabalhar isso. É aquilo que a gente estava falando lá no início, né? Às vezes é uma construção nem dele, né? Às vezes não é algo de desejo dele, e sim uma projeção de alguém que o levou, e ele acaba não se identificando de outra maneira, a não ser daquela forma. Isso, ele tem que responder dessa maneira, né? Ele tem que responder dessa maneira, se não é do desejo dele, né? Já tive atleta falando assim, eu continuo aqui, uma atleta extremamente lesionada, né? Com lesão por estresse, e treinar. Por que você continua treinando se você está com dor o tempo inteiro? Como é que você suporta isso? Porque meus pais querem. É muito comum isso aqui. Com os jovens é muito comum isso, né? Quando está no adulto, já acho que isso já dá uma diluída, né? Porque não é sustentável, né? Então já afrouxou, né? Talvez, né? Então, assim, apesar da gente ver vários adultos, né? Não, porque meu pai isso, meu pai aquilo, minha mãe dizia, eu preciso cumprir com o desejo do meu pai, né? Às vezes é um pai falecido, né? Que isso vem. E aí a gente vai ter que ouvir a história desse sujeito, né? A gente vai ter que ouvir o que esse sujeito tem a dizer sobre si e sobre a sua história. Então, você pensar na psicanálise, eu acho que é dar lugar a isso, né? Você dá lugar a esse sujeito, que é um atleta, sim, assim como existem outros, né? Que é médico, por exemplo, né? Que são, sei lá o quê, são engenheiros, são nada, são desempregados, são donas de casa, são só mães, né? Porque nunca é só mãe, né? Não é só pai, né? Você como mãe, você sabe disso, né? Né? A gente é multifuncional, né? Mas enfim, mas é isso, né? O ser humano é plural, né? Então, assim, acho que não dá para chegar e falar, né? Bom, então tá aqui esse atleta, é isso, vamos trabalhar só a ansiedade, né? Um exemplo disso que eu acho que, assim, eu achei muito rico, eu nessa minha busca, assim, né, de tentar sustentar a psicanálise, o campo da psicanálise no esporte, eu encontrei uma colega, Mariana, que é no Sul, agora ela está morando nos Estados Unidos, que ela trabalhava... Eu não sei falar o sobrenome. Não, Mariana Rajas Dias. Dias, pronto. Mariana Dias. Né? E a gente chegou a trocar um pouquinho, ela tem, se eu não me engano, é um mestrado dela, né? Que ela pega a psicologia do esporte sobre diferentes vieses, 2 diferentes vieses, faz uma comparação e um deles é a psicanálise. Né? E ela tem uma experiência num clube lá no Sul e tal, e trabalhava com o esporte de base. E ela pega, acho que foi, na verdade, uma reportagem que saiu muito tempo atrás de um tenista, que era de 16 anos, né? Que ele supostamente era a promessa do tênis, o próximo Gustavo Kirten, né? O próximo Guga, né? E ele falou, pois bem, né? O depoimento dele é muito bonito, para mim foi muito impactante, assim. Então, você tinha psicólogo do esporte? Tinha. Como é que você gostava? Olha, eu tinha uma questão com a atenção, realmente eu estou muito bem treinado na minha atenção, mas ninguém quis ouvir que eu não queria estar ali. Você falando isso, eu estou lembrando da live que a Drix participou da Soperge,
quando ela fala, olha, uma atleta vira para ela e fala, olha, eu tenho nutricionista, eu tenho psicóloga, eu tenho fisioterapeuta, eu tenho isso, eu tenho aquilo, eu tenho aquilo, mas ninguém me escuta. Exatamente. É isso, né? Exatamente. Né? Então, eu acho que a psicanálise vem contribuir com isso, né? Vem dar lugar a isso. Você pode escutar. Né? E tudo bem se você não quiser continuar. E tudo bem se você está cansado. E tudo bem que você está de saco cheio. Né? E tudo bem também se você está muito feliz. Né? E está tudo contente. bem se você estiver cansado, mas mesmo assim quiser continuar. Tudo Exato. bem se você quiser, né? Exatamente, né? Porque assim você vai tentando ali trilhar um pouco esse caminho desejante desse sujeito, né? Que é único, é singular, né? Então, tudo bem, cansa, essa rotina de treino cansa mesmo, né? Às vezes é enfadonha, às vezes é entediante, né? Às vezes é vontade disso, pô, jogar tudo pro ar, dá, né? Mas o que te sustenta ali é alguma coisa da ordem do seu desejo, né? Eu tenho até um artigo, né, que é publicado que diz respeito a isso, né? Tem esse imperativo superegóico, né? Essa instância que fica mandando a gente fazer as coisas, assolando o nosso eu, né? Você tem que render mais, você tem que treinar, você tem que isso, né? Não uma tentativa de ficar alcançando um ideal que é inalcançável. Né? Você tem que ir, né? Tive um atleta, assim, você tem que, né? Porque o seu sonho é ser uma atleta olímpica. Pô, cara, já tá com 34 anos. Não vai ser atleta olímpica. Então, às vezes, precisa de um choque, assim, né? Você ir trabalhando. Existem outras escolhas possíveis. Não quer dizer que você vai abrir mão de jogar, né? Que você vai abrir mão de treinar e de competir. Mas vamos também pensar em outros sonhos possíveis, né? Existem outros vir a ser, né? Existem outras possibilidades de vir a ser. Outras coisas, né? Para onde seu desejo está apontando? Porque isso, ficar nessa injunção superegóica, né? Do tem que, você tem que, né? Você até tem que treinar. Né? Totalmente neurótica, né? E esse sentimento de culpa, ai meu Deus, hoje eu comi um chocolate e fica culpada, né? Isso é muito comum na luta, né, Clarice? Os atletas na questão da pesagem, as artes marciais, com essa coisa da pesagem, isso, você está falando isso, eu lembrei muito, assim, dessa questão de como essa busca em relação à alimentação fica muito presente por causa da coisa de você ter que bater um peso que é, sei lá, 10 quilos a menos do que o seu verdadeiro e você se prepara para bater aquilo. Então você não pode comer um ar, você não pode comer um H2O. Você não pode beber água às vezes. Não pode beber água. Não pode sentir o ar, né? O ar vai engordar. Exatamente, porque você bebe água, você incha, né? Isso. E aí você tem que ficar tomando diurético para desinchar, cara, é uma loucura. E aí vai pro aquecimento com kimono, com vários sacos plásticos no corpo, correndo para conseguir perder 300 gramas em, sei lá, em meia hora, porque a pesagem daqui é meia hora. É muito complicado. É cruel, né? Eu acho assim, essa é uma exigência muito cruel, né? Que é feito. A gente está chegando, a gente já está na última parte da nossa live, Clarice. Eu quero também deixar um pedaço ali no final para poder te explicar como fazer em relação à IGTV e tal. E aí, incentivar a galera que estiver aí, quiser fazer perguntas e tal. Clarice, a gente está falando dessa dificuldade que é ser atleta. E a dificuldade, às vezes, de dizer não para alguns aspectos do ser atleta. Isso vem muito, eu fico pensando muito aqui na questão da transição de carreira. Né? Você chegou a trabalhar com alguém num processo de transição, você tem como falar um pouco sobre isso? A transição final. Quando eu falo da transição, eu não estou falando das transições ao longo da carreira, estou falando daquela transição final ali. Então, eu já trabalhei assim com atletas que deixaram o esporte por questões de lesão, né? Então, assim, lesões graves
que por isso, assim, pessoas jovens, lesões graves, e que por isso, assim, depois do tempo da cirurgia e tudo, não quiseram mais retornar, né? Até porque, assim, adolescência, né? Abre-se uma outra vida, né? Outras perspectivas, vestibular, aparecem os namorados, né? Vamos começando a aparecer outros interesses aí, né? Também. Então, eu já trabalhei com isso, mas quando você fala isso, eu lembro de uma atleta específica, né? Que eu acho que era um pouco isso, né? Assim, trabalhar essa transição de carreira, né? Então, assim, tem um sonho de ser olímpica, não vai ser olímpica, né? E assim, como é que a gente pode trabalhar isso, né? Quais são os sonhos possíveis, o que você pode ou não fazer, né? Então, isso foi um pouco trabalhado com ela, né? É uma atleta que eu acompanhei, se não me engano, durante 2 anos. Depois, uma estagiária ficou acompanhando, por conta da minha gravidez e tudo, né? E aí, uma estagiária ficou acompanhando, e foi muito interessante, porque, assim, com o acompanhamento dessa estagiária, foi possível abrir várias perspectivas para essa atleta, né? Então, assim, hoje ela faz uma outra coisa, mas não deixou o esporte, né? Mas Deu isso outro pode significado. construir isso pode construir um outro caminho também, né? Então, eu acho que é um pouco isso, né? Você não precisa abandonar o esporte, né? Quando você Perfeito. fala em transição de carreira, eu sempre lembro assim, eu sempre lembro não, me veio agora, na verdade, aquela fala do Ronaldinho, do Ronaldo Fenômeno, Ah, né? Dele dizendo como é que é o nome daquilo? A entrevista que ele faz lá na época que ele estava no Corinthians, né? De despedida, né? E ele fala: eu estou indo para a minha primeira morte, eu estou me sentindo na UTI. e Né? é isso mesmo, Cara, né? e é isso mesmo, né? Mas é muito interessante assim, a sinceridade e a verdade daquilo que ele diz, né? De um Muito corpo difícil. marcado. Muito Muito difícil para você difícil. conseguir ter essa consciência, né? Ter essa Sim, elaboração. sim. Sim, né? Eu acho que é de uma maturidade, né, que Né? ele pôde ter, né? Mas dele dizer isso, né? Assim, cara, eu tenho meu corpo marcado por 18 cirurgias. O cara na É, época tinha, sei lá, 30 anos, 30 e poucos anos, não lembro, né? Que seja 40, né? sim, Mas a assim, idade que for, a idade que for, 18 cirurgias, é vocês não muita sabem o coisa. que é a minha cabeça fazer uma coisa e meu corpo não corresponder. Né? Assim, essa ideia, né, é muito difícil, porque é um luto que você faz, né? Perfeito. É um luto do seu corpo, é um luto dessa posição, no caso dele, por exemplo, uma posição de prestígio, né? Então, assim, são vários lutos que esse sujeito vai precisar elaborar, né, para poder conseguir construir alguma outra coisa, investir, né, novamente em alguma outra coisa. Isso não quer dizer abrir mão do esporte. É isso, ele vai jogar a pelada dele, né? Vai ser, né, no caso dele, ele foi comentarista da Globo, né? Vai dar Sim, outros modos de estar no esporte que ele ama, né? Não diz respeito, você nunca mais poder jogar futebol na vida, né? Não sei o quê. Não, mas chegou o momento de você poder fazer alguma outra coisa com isso, né? Então, mas eu acho que são processos de lutos, né? E que são difíceis, todo luto é difícil, né? e que é Todo muito luto a gente presente nesse momento que a gente está, né? muito, Né? muito. A gente está no momento de luto do esporte, né? Não está se Sim, praticando esporte. Mas, infelizmente, eu sim. não vou poder mergulhar. Não sei se você queira trazer alguma coisa, porque tenho as duas perguntas finais ali e eu estou com Não, medo do pode fazer nosso a tempo. pergunta. Tá, Mas acho importante a gente frisar isso. Você está trazendo a questão do luto, e o luto é muito caro à psicanálise. Trabalhar o luto sim, especificamente de uma maneira é muito caro à psicanálise, e como a sim. gente está vivendo um luto do esporte. E aí, pensando exatamente isso, a gente está vivendo por causa da pandemia. O Papo de Pé, como eu te falei lá atrás, ele já começou há 4 anos atrás. A gente está, no momento agora, discutindo diferentes abordagens. A gente está no finalzinho dessa etapa de discutir diferentes abordagens. Aí, só para passar um pouco da agenda aí para a galera que quiser assistir. Na quarta-feira, Uhum. a gente vai estar com a Kátia Rubio, falando de psicologia social do esporte.
E no outro sábado a gente vai estar com o Vitor Cavallari falando de TCC no esporte. E aí, a cada essa etapa, a gente vai chamar a vencedora do primeiro quiz, que é a Larissa Menezes. Aí eu vou dar uma pausa de 2 semanas e eu já estou construindo com treinadores. Renato está aí, Marcel é um dos que vão vir para falar de rugby, ele vai falar de esportes diferentes. Mas, Clarice, a gente está falando do luto nesse momento de pandemia. Pensando na psicologia do esporte, fazendo uma viagem para frente. Mas não para frente de agora, para frente, mais para frente, um ciclo olímpico. Vamos lá, 4 anos para frente. O que você enxerga como perspectiva para a psicologia do esporte e para o cenário esportivo daqui a 4 anos? Eu não sei se é o que eu projeto, mas eu acho que é o que eu espero. Né? Eu espero que os psicólogos, em especial, eu acho que, em primeiro lugar, que a nossa profissão seja mais valorizada e que não seja somente nesses momentos de desespero. Né? Bombeiro, né? Não sejamos bombeiros e bombeiros. O bombeiro. Né? Apesar de ter essa função, né? Mas eu acho que não é isso, eu acho que é importante marcar isso. Eu sempre falo também em sala de aula, às vezes, né? É muito cruel também com a gente, né? Porque, sei lá, o time está no rebaixamento, né? O time quer conseguir a vaga olímpica, dá 3 meses com um psicólogo para resolver, né? Você não faz isso com um treinador, com um preparador físico. Sim. Você fala para o preparador físico, isso, dá uma palestrinha para ele emagrecer e ganhar força física rapidamente. Você tem 1 semana, tá bem? Você não fala isso para o preparador físico, você não fala isso para o treinador. Esses convites, né? A gente recebe esses convites o tempo inteiro, né? O tempo inteiro, né? Assim, me dá uma dica, né? Vamos dar uma palestra motivacional, né? Então, assim, você fala isso, claro que assim, pode-se dar palestras, né? Mas isso não tem efeito de trabalho. Eu acho que a função da palestra é de uma sensibilização para a importância do trabalho, né? Agora, assim, a gente não é mágico, nem a gente, nem ninguém. Né? Então, assim, é uma crueldade com o treinador, por exemplo. Né? Então, toma, você tem 2 semanas para treinar esse time para ser olímpico. Ou treinar esse atleta para ser olímpico. Isso é um trabalho de anos, ainda acho 4 anos pouco. Né? Então, assim, há quem diga que é um trabalho de 12 anos. O ciclo olímpico, você ter um atleta de ciclo olímpico, são 12 anos de trabalho. Né? Então, assim, mas a gente vê no Brasil, né, às vezes pegando atletas com 2 anos. Esse atleta teve um resultado e diz, opa, isso aí tem chance de ir para o Olímpico. Então, dá psicólogo, dá nutricionista, dá isso, dá aquilo. Então, assim, eu acho de uma crueldade. Então, eu espero que a gente possa ser mais valorizado, pensando no fora, né? E pensando da nossa parte, né? Eu acho que a gente possa ser sensível, né? E escutar e entender assim, que a gente está trabalhando com o ser humano e que a gente está trabalhando com saúde mental e que às vezes é difícil pra caramba mesmo, né? Eu sempre comento assim, aí especificamente da psicanálise, né, Rodrigo? Eu não sei se as outras abordagens seriam, assim, concordariam com isso que eu vou dizer agora, né? Mas o Freud diz isso, né? Chegou a peste, né? A psicanálise é uma peste. Então, assim, eu digo que a gente está ali para falar, né? E para escutar aquilo que ninguém mais quer ouvir, né? E que o sujeito erige defesas ao longo da vida inteira dele para se defender. A gente vai dar voz a isso, né? Então, assim, que a gente possa ser sensível, né? De que às vezes é isso que a gente está falando, o cara está cansado, né? Sim, que a gente o cara está de saco cheio e que o cara está feliz também, que bom. E que às vezes ele está feliz com essa mesmice. Ele está contente. Tô feliz aqui, ganhei aqui meu 4º lugar, cara, tô contente pra caramba. Para mim é suficiente. Sim. Mas os outros querem que ele seja, não, tem campeão, você tem promessa, você pode, não sei o que. Cara, você pode ficar contente com o seu 4º lugar. Ser atleta de alto rendimento é ocupar um papel de muitas projeções, né?
de muitas Muito, projeções. muito. E muitas vezes muito cruel, né? Muito, Muito cruel. a partir do momento que você está ocupando muitas projeções, você não vai alcançar, você não vai Nenhuma. nenhuma, então vai ser cruel, consequentemente será É, cruel. exatamente, né? Então eu espero assim que a gente possa ser sensível, né? E que a gente possa sustentar esse lugar, né? Porque eu acho que às vezes a gente, enquanto profissional, a gente também recebe essas demandas, né? Eles Uhum. recebem e a gente também recebe. Ó, você vai, você tem um ano, ele está ansioso, ele está mais deprimido, ele não está rendendo, ele não está motivado, ele perdeu a mãe, mas ele tem que jogar amanhã, né? A gente, às vezes, entra nesse ciclo superegóico e das demandas também, né? E coloca o pé entre as mãos. Né? Então, acho que a gente não pode ter medo, né? Ter medo isso, de ocupar esse lugar de peste. A Né? gente, a gente fala muito, por exemplo, do 7-1. Ninguém lembra que na época do 7-1 o Filipão teve, sabe, pequenas tirinhas do jornal, mas ele passou por 2 processos de luto dentro da família dele muito sérios. E Uhum, ninguém olha para isso, as pessoas só falam que ele estava quieto. Enfim, uhum, é muita crueldade e muita exigência muito difícil. Adriana sim. Lacerda, nossa presidente da Soperg, está aí, queridíssima. E, Clarice, e a pergunta que você falou, mas meu Deus, como é que eu vou responder isso? De uma maneira bem tranquila. Eu sou um cara muito apaixonado por arte, e tanto arte pública, pop, como a arte mais erudita também, seja lá qual for, eu gosto de arte. Cinema, pintura, livro, música, série, poesia. Se a gente tivesse que pensar em uma que fale um pouco sobre a sua forma de atuar, sobre a Clarice como psicanalista no esporte, qual música, qual livro, qual filme, qual série, qual frase, sei lá, qual produção Nossa, artística vem na sua mente? cara. Eu não sei nem assim, eu acho que me veio um pouco. Eu estou pensando aqui, né? Você A falou primeira que que a vier, primeira. a primeira, Cara, a primeira me veio o Coach Carter, Coach né? O Carter, filme do filmaço. Coach Carter. E a segunda me veio Clarice Lispector, Pô, né? queridíssimo. Algum Né? Então, específico? Alguma obra específica da Clarice? Da sua olha, chará? eu sou muito apaixonada. Para mim, assim, é o meu livro favorito, tipo, de tudo na vida, que Sim, é Um Sopro de Vida, pô, né? maravilhoso. Ele é maravilhoso, ele é intenso, né? E Não eu é acho fácil. que, assim, é isso. A gente tem que ficar buscando vida, né? Ainda mais nesses momentos de morte, né? Eu acho que talvez de discursos de morte, discurso de ódio, discurso de para a gente passar por cima do outro, para a gente poder subir, né? A gente precisa encontrar lugar para a vida, E nesse né? momento, mais do que nunca, né? A gente precisa desse Sim, sopro de vida, né? A gente precisa desse sopro de vida. exatamente, Muito bom, exatamente. Eu muito acho que é bom. um pouco isso. Tá ótimo. Clarice, cara, suas palavras finais. Assim, eu primeiro queria agradecer muito. Eu sei que não é fácil nesse momento conseguir um sábado. Queria agradecer a sua filhota por ter liberado a mãe para estar aqui conosco nesse momento e toda a estrutura que possibilitou isso. Assim, as suas palavras finais. Obrigado por participar do Papo de Pé. Lembrando só que quarta-feira a gente vai ter a Kátia Rubio falando de psicologia social do esporte. No outro sábado, o Vitor Cavalari falando de TCC no esporte. E aí a gente encerra essa etapa, mas em 2 semanas a gente vai voltar já com uma preparada. Assim. Mas suas palavras finais, Clarice, e muita gratidão, viu? Não, imagina, Rodrigo. Eu fico meio tensa com as lives, né? Eu espero. Né? Não é um lugar muito confortável para mim. Estava conversando com a Renata um pouco antes, né? Assim, a Adriana fez esse pedido, a Renata tinha feito esse pedido, a Adriana lá com a live da Soperge, aí depois você me fez esse pedido, né? Não é um lugar muito confortável para mim, né? Mas assim, uma experiência muito gostosa poder trocar e poder falar, né, sobre a psicanálise, sobre o esporte, que eu sou tão apaixonada também, né? Então, assim, eu tenho a agradecer. Acho que assim, se alguém quiser, né, depois perguntar, fazer algum comentário, né? A gente vai trocando e vai pensando junto, porque eu acho que é
um ponto muito rico, né? Nossa, é que a gente possa contar um com o outro, né? Então, assim, acho que essa segregação, né? Eu sou TCC, eu sou psicanalista, eu sou gestalt, eu sou isso, eu sou aquilo. Você não trabalha direito de ser psicanalista, você não trabalha direito de sei lá o quê. Essa competitividade, né? Não ajuda em nada ao nosso trabalho, né? E não ajuda em nada a área, né? Então, acho que a Só gente está aqui atrapalha. para assim, respeitar as diferenças, né? E estar junto, né? A psicologia do esporte é uma. Então, assim, né? A psicologia, nesse sentido, é uma. A gente trata do humano, né? Então, A a gente ideia do precisa papo de dar os pé, braços. a ideia de trazer diferentes abordagens foi exatamente essa. Assim, eu vou te dizer que eu estou sendo um privilegiado de poder trocar. Você é uma das pessoas e tantas outras com quem eu pude trocar nessas lives e ouvir diferentes abordagens pensando até assim. Muito, muito bom. Uhum. Marcel deixou um abraço. Marcel, sua hora também vai chegar aqui comigo, hein, cara? Marcel fica me Claro. dando kudos no Strava. Clarice, gratidão. Então a gente finaliza aqui Obrigada. Tá, e aí agora eu vou falar do que você precisa fazer. Pessoal que tá. estava aí, obrigado, viu? Obrigado mesmo. A gente teve um problema no início do Papo de Pé pelo meu Instagram, mas aí a Clarice resolveu e puxou pelo dela. Ela fala que não gosta, mas ela resolve. Quando acabar, Clarice, vai aparecer encerrar, né? Você tem que clicar em encerrar em cima e vai aparecer encerrar Uhum. mesmo ou cancelar, encerrar mesmo. Aí vão aparecer três opções. IGTV quer dizer, no mínimo duas, IGTV e apagar. Você vai para o IGTV, foca no IGTV. Se por acaso aparecer salvar no rolo de câmera, você joga para o rolo de câmera. Se não, Tá. joga para o IGTV, que eu dou meu jeito de puxar.